Graças e paz, irmãos, aqui quem fala é Guilherme Zamba, também conhecido como Rima Teológica, e hoje eu gostaria de estar trazendo uma reflexão, até mesmo algo pessoal, mas eu creio que possa servir para edificação de alguém. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, pois assim você estará dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que tem pessoas se engajando com ele, e assim o YouTube haverá de indicar para outras pessoas que também possam ser edificadas com esse conteúdo. Ontem eu vi o pastor Arival Dias Casimiro respondendo uma pergunta a respeito de como ele tem lidado com a questão de ser um influencer. E ele respondeu que ele nem pensa nisso, ele nem sabia que era um influencer. E esse não é o seu papel, né? E disse também que simplesmente o que ele tem feito é usar as mídias sociais para falar das coisas referentes a Deus, pregar o evangelho. E pensando a respeito disso, nós que produzimos conteúdos para a internet, muitas das vezes nós somos mal compreendidos. E inclusive as próprias redes sociais, as mídias, são depreciadas por muitos que consideram elas não úteis ou desmerecem simplesmente as mídias sociais para a propagação do evangelho. Irmãos, produzir conteúdo na internet é uma jornada que muitas das vezes vem acompanhada de um preço. E esse preço pode assumir diversas formas, desde críticas impiedosas e até julgamentos severos, e até mesmo o rótulo depreciativo de o blogueirinho. No entanto, há algo muito maior em jogo, algo que transcende as opiniões alheias e as redes sociais. Há um propósito mais profundo que motiva, que é espalhar a palavra de Deus e seguir a vontade divina. Como disse o apóstolo Pedro, que nós cristãos somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Essa é a missão dada. Mas eu reconheço que nem todos foram chamados para produzir conteúdos teológicos nas redes sociais. Mas eu creio que todos podem e até mesmo devem usar as suas redes sociais para compartilhar a mensagem, seja um louvor, uma pregação, um estudo bíblico. Irmãos, é o seguinte, hoje nós temos mais conteúdos gratuitos e de qualidade também, inclusive, é preciso filtrar, né? Temos mais conteúdo à nossa disposição do que um puritano do século XVII, do século XVIII. Por exemplo, você encontra no YouTube toda a série de sermões em Romanos de Augusto Nicodemos, toda a série de estudos em Apocalipse ensinada por Leandro Lima, sem contar também as igrejas que disponibilizam suas pregações, como por exemplo a Igreja da Trindade ou a Batista da Palavra. Você pode compartilhar sim alguma mensagem com alguém. Aqueles vídeos devocionais mais curtos do Hernandes Dias Lopes, por exemplo, são excelentes para serem compartilhados no WhatsApp para algum amigo ou um familiar, e também buscar não somente evangelizar, mas também edificar algum irmão na fé com uma mensagem. Isso é algo bastante lógico, claro, faz todo sentido e é até mesmo produtivo e sábio, mas ser mal compreendido, irmãos, e rotulado pode ser uma experiência desafiadora, especialmente quando se trata de compartilhar mensagens espirituais. Muitas das vezes as pessoas têm preconceitos e estereótipos em relação àqueles que se dedicam a disseminar o evangelho por meio das mídias sociais. Isso pode levar a mal entendidos, né? E críticas injustas. No entanto, aqueles que estão genuinamente comprometidos com sua missão sabem que isso faz parte do caminho. Só que ruim também, né? É quando as críticas partem de pessoas até mesmo próximas. Mas estar em paz, apesar das adversidades, é um presente raro. E é claro, né? A gente só lança semente. E a semente não deve ser adulterada. Só que quem irá trabalhar nos corações
é Deus. Somente Ele pode, somente Ele tem esse poder. Fazemos o chamado geral, mas é Deus quem faz o chamado eficaz no coração de seus eleitos. Que não venhamos nos esquecer disso, irmãos, e nem nos vangloriar também, pois tudo provém de Deus, e só Ele é digno. Por isso, essa mensagem tem como objetivo te incentivar a usar as mídias, as redes sociais, para a glória de Deus. E não use como um termômetro o número de curtidas, pois se uma pessoa for alcançada ou até mesmo edificada, irmãos, uma alma não tem preço. E a gente nem sabe também o resultado da semeadura, os frutos que haverão de surgir, pois a gente pode plantar, outro pode vir e regar depois, né? Mas é Deus quem dá o crescimento. O pastor Arival, que eu citei, ele é uma referência nessa questão de saber usar esses recursos. Deus deu sabedoria e graça para ele nisso. Inclusive, deu uma equipe para auxiliar nessa questão, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Como eu aplico isso nessa questão? Ora, muitos que rejeitam a Deus sabem utilizar os veículos de comunicação para espalhar a sua mensagem. E olha que a sabedoria para criar as próprias redes sociais foram dadas pelo próprio Deus. E as redes sociais são neutras, podem ser usadas para o mal tanto quanto para o bem. E muitos usam para o mal, enquanto nós, que fomos alcançados por Deus, muitas das vezes não aproveitamos de recursos lícitos, válidos e estratégicos até para pregar o evangelho. Desmerecem, seja porque pararam no tempo ou uma questão de preguiça mesmo, medo. Irmãos, eu estava lendo, na verdade, né, faz uns dias, né, se eu não me engano era do dia 5 de setembro, um devocional, se eu não me engano era o Noite, né, porque do Manhã e Noite, de Charles Haddon Spurgeon, e a mensagem que ele trouxe tem muito a ver com a mensagem que eu estou trazendo para os irmãos. Eu vou ver se eu encontro o meu Kindle aqui, só um minutinho. Como eu fico levando o Kindle para lá e para cá, né, é muito fácil perder ele, né? Mas eu vou abrir aqui no celular. Foi 7 de setembro, no período da manhã. Diz assim, eu vou estar lendo esse devocional para vocês. O texto base é Marcos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. A fé está repleta de invenções. Claro que quando Spurgeon disse isso, ele não está querendo dizer a respeito de adulterar os fundamentos, né? Mas ele continua: a casa estava cheia. Ele está querendo dizer sobre sabedoria e saber aproveitar as oportunidades, né? A casa estava cheia, uma multidão bloqueava a porta, mas a fé encontrou um caminho para chegar ao Senhor e colocar o homem paralítico diante dele. Se por métodos comuns não podemos levar os pecadores onde Jesus está, devemos utilizar os incomuns. De acordo com Lucas, capítulo 5, versículo 19, parece que algumas telhas tiveram que ser removidas, o que poderia causar poeira e algum perigo aos que estavam abaixo. Lembra aquele texto onde alguns amigos levam o seu amigo paralítico para que Jesus venha curá-lo, né? E eles, como não tinham acesso a Cristo, eles subiram no telhado da casa, abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico pelo telhado, né? Contudo, onde o caso é muito urgente, não devemos nos preocupar em correr alguns riscos e causar espanto a algumas boas maneiras. Isso eu aplico ao rap cristão, onde nós podemos falar várias palavras num curto espaço de tempo, pregar o evangelho, ensinar doutrinas bíblicas, e muitas das vezes nós também somos mal compreendidos nisso. E ele continua dizendo, Spurgeon: Jesus estava lá para curar. Por isso, caísse o que fosse, a fé arriscaria tudo para que o pobre paralítico pudesse ter seus pecados perdoados. Que tivéssemos uma fé mais ousada entre nós. Esta manhã, querido leitor, acaso não podemos buscá-la para nós e para nossos companheiros e tentar realizar algum ato corajoso por amor às almas e pela glória do Senhor? O mundo está constantemente inventando. A inteligência serve a todos os propósitos do desejo humano. Será que a fé não poderia também inventar e assim alcançar
por algum novo meio, os excluídos que estão perecendo ao nosso redor. Foi a presença de Jesus que despertou a vitoriosa coragem dos 4 homens que carregavam o paralítico. Acaso não está o Senhor agora em nosso meio? Não vimos sua face esta manhã? Não sentimos o seu poder curativo em nossas próprias almas? Então, se assim o for, através da porta, através da janela, através do telhado, rompendo todos os impedimentos, vamos trabalhar para trazer as pobres almas até Jesus. Todos os meios são benéficos e decorosos quando a fé e o amor estão verdadeiramente dedicados a ganhar almas. Se a fome de pão pode romper muros de pedra, certamente a fome de almas não será embaraçada em seus esforços. Ó Senhor, agora uma oração. Ó Senhor, faça-nos criativos para propor métodos a fim de alcançarmos os teus pobres e enfermos pelo pecado e corajosamente carregá-los a despeito de todos os riscos. Creio que eu não teria nenhum problema, né, em estar lendo o trecho inteiro, né? São 365 vezes 2, né? Todos os dias do ano, 2 vezes por dia. Eu recomendo esse devocional. Se for recomendar um devocional, é esse, Manhã e Noite, com Charles Spurgeon. Irmãos, que Deus nos ajude, nos dê graça, sabedoria, para que possamos aproveitar esses recursos que Deus nos deu. Amém?